Tempo de Cidadania começa agora e o meu convidado de hoje é o ex-vereador da cidade de Natal, Maurício Gurgel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Maurício. Eu que agradeço o convite e já estamos aqui à disposição. Foi vereador da cidade de Natal. Conta pra gente essa sua passagem pela Câmara Municipal de Natal, Maurício. Então, quero aqui também já saudar aqui todos os telespectadores do programa e dizer que foi realmente uma grande experiência. Eu entrei muito jovem, Suelen. Eu tinha 20 anos de idade, fui eleito até hoje o vereador mais jovem, né, aqui de Natal. Em janeiro de 2009 começou o nosso primeiro mandato. E naquela época, por exemplo, era 21 vereadores, hoje são 29, né, aumentou a representatividade. E o parlamento é cheio de desafios. O parlamento ele nos traz muita vivência. Eu tive muita vivência, eu passei 10 anos na Câmara. Nós lutamos aí por várias bandeiras. Nosso mandato sempre foi focado assim, pautado no combate às injustiças, né, das pautas que geram desigualdade social. Nós defendemos, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Eu que criei a Frente Parlamentar, que está lá até hoje, né? A gente sempre defendeu o cidadão morador que é desassistido pelo poder público, seja na saúde, na educação, na cultura, seja ao não acesso que ele tem, né, nos mais diversos serviços públicos. E hoje nós estamos aí na primeira suplência, mas quem sabe vamos voltar aí também para contribuir com o legislativo. Queria, inclusive, Maurício, que você trouxesse para cá a sua visão da campanha do ano passado. Tivemos campanha, tivemos eleições em plena pandemia. Como foi para você? Foi bem diferente, porque nós tivemos que passar 45 dias com muitas incertezas. Por exemplo, a gente não sabia se fazia aglomeração, se não fazia, e a gente fazia uma movimentação, quantas pessoas a gente poderia colocar. Eu ia fazer uma caminhada, tinha gente que vinha apertar a mão, mas tinha gente que vinha só bater assim de longe, tinha gente que nem gostava que chegasse perto da casa dela, né? Então, realmente, nesse quesito aí, foi bem complicado. Nós tivemos também aqui em Natal, falando aqui especificamente, a campanha com o maior número de candidatos da história da campanha de vereador. Tivemos aí mais de 700 candidaturas e isso realmente fragmentou muito a votação, porque você veja, em 2016, o mais votado teve 10 mil votos. 7 vereadores tiveram acima de 6 mil. O mais votado teve 6 mil votos, né? Então, assim, realmente foi muita candidatura de bairro, candidatos comunitários. Então, nós podemos ver aí que, por exemplo, a nova composição da Câmara é feita de vários líderes comunitários, né? A Zona Norte, por exemplo, elegeu uns 4, 5 representantes novos, né, de bairro da Zona Norte, inclusive o vereador do nosso partido, Milcley Leite, que representa a Nossa Senhora da Apresentação lá na Câmara. Então, realmente foi assim, foi uma eleição que nós tivemos aí algumas particularidades, como essa da pandemia, que realmente foi muito complicado se fazer campanha, principalmente quem faz a campanha de corpo a corpo, como é a nossa, e nós tivemos aí muitas surpresas também, e potencializou realmente vários candidatos que têm aquele voto localizado, né? E principalmente elegendo vereadores que antes eram ali líderes, né, do seu bairro, da sua região. Maurício, o que você acha? Quais fatores impediram que você pudesse conquistar a sua vaga na Câmara Municipal? Sueli, quando a gente fala de uma campanha eleitoral, nós falamos assim, existe uma questão que foi a nossa campanha e existe outras questões, outros fatores que às vezes é uma legenda, né? Às vezes é a regra eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós tivemos mais votos do que 6 ou 7 vereadores que estão aí na Câmara hoje, né? Eu tive mais votos do que... posso até citar nomes aí, o vereador do Solidariedade, o vereador do PSOL, a vereadora aí a Margarete, os 2 vereadores do PSB, eu tive mais votos do que todos os vereadores. Agora, existem as particularidades, existe que dentro do nosso partido nós tivemos realmente
é uma surpresa, né, que foi o vereador Milclay, foi o vereador que teve mais votos na zona norte de Natal. Realmente o bairro, que é o bairro mais populoso de Natal, resolveu abraçar a candidatura dele. Para você ter ideia, de 34 bairros, ele só teve mais votos que a gente em 2 bairros. Só que no bairro dele ele foi praticamente o vereador que teve mais votos em um bairro só, né? Então isso fez a diferença. E é isso, né? Campanha é isso. Cada campanha você tem que saber jogar, você tem que saber. Campanha também é um jogo, você tem que saber usar as estratégias certas. Ele fez uma estratégia que deu certo. Ele focou apenas no bairro dele. Fez campanha apenas no bairro dele e realmente a população reconheceu o trabalho dele, que não é de agora, já é de muito tempo, né? E ele teve essa eleição. Então, é isso, né? Cada eleição é uma conjuntura diferente. Então, nós tivemos essa conjuntura na eleição passada, mas dizer também que nosso mandato se sente muito parceiro do vereador Milclay do PV, eu tenho as portas abertas, né? Tem um reconhecimento dele. Então, a gente está sempre contribuindo também, e isso é muito importante, porque é isso, a política realmente ela é muito dinâmica, né? Então, hoje ele está no mandato, então eu, Maurício, dou total apoio a ele. Ele é o presidente estadual hoje do PV, eu sou o vice. Nós estamos tentando construir aí uma viabilidade para a eleição dele de deputado estadual, e é isso. Maurício, vamos falar da atividade da Câmara Municipal de Natal, que até bem pouco você pertencia. Está em votação o projeto o Plano Diretor de Natal, que é um importante instrumento para regulamentar as áreas da cidade, de crescimento e trazer sustentabilidade. Como é que você está vendo as discussões sobre o Plano Diretor de Natal? É, Suelen, confesso que quando o projeto chegou, já não fazia mais parte da Câmara, né? Teve alguns debates quando eu ainda estava na Câmara, mas quando ele chegou agora eu não fazia mais parte. Mas assim, pelo que a gente acompanha, né, nós temos aí, porque o plano diretor ele versa aí sobre várias questões, né? O que a gente vê muito de polêmica é essa questão da verticalização, às vezes na orla, né, em alguns lugares. Eu sou assim, falando de forma macro, eu sou a minha visão é que a gente realmente tem que pensar no desenvolvimento, mas para mim o desenvolvimento ele tem que ser o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que para cada assunto que é debatido, nós temos que realmente pensar também, pensar no ser humano, pensar no meio ambiente, pensar no futuro, né? Então, quando a gente consegue unir esse desenvolvimento de forma sustentável, aí eu creio que realmente é o melhor que nós fazemos, né? Então, aí o plano diretor, minha amiga, ele é cheio de interesses, tá? A última vez que houve uma revisão do plano diretor, a gente sabe o que aconteceu, porque muitas vezes, às vezes é uma loteria para quem tem uma boa quantidade de terra em determinado lugar, né? Então, assim, eu sou bastante tranquilo de dizer que acho que essa questão a gente tem que pensar assim, desenvolvimento da cidade, desenvolvimento econômico, mas também tem muitas questões que nós temos que ter muita cautela, certo? E a gente conseguir fazer esse debate ouvindo todas as partes para que, como eu falei anteriormente, nós possamos desenvolver, mas de forma responsável e sustentável a nossa cidade. Maurício, eu queria agora uma análise sua do cenário político nacional. E aí já queria uma análise sua em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Sueli, na minha pouca experiência, o que eu vejo que é um grande termômetro para uma campanha presidencial, que vai ocorrer, por exemplo, próximo ano, e para o governo, a administração de qualquer um, são os indicadores econômicos, né? Então, eu creio que quando a economia vai bem, o presidente é bem avaliado. Quando a economia não vai bem, o presidente ele não tem como ter uma boa avaliação, como é o caso de Bolsonaro, né? Você veja que lá atrás, primeiro governo de Lula, mensalão, sabe, escândalos, aquela coisa. Só que a economia estava bem. E aí o povo reelegeu ele folgado no primeiro turno. Quero fazer esse comparativo para dizer que hoje nós temos aí hoje indicadores, índices preocupantes no nosso país. A gente tem aí, não é só questão de desemprego, o desemprego já estava em alta,
mas é principalmente, na minha visão, é o preço dos itens essenciais que o brasileiro realmente, diariamente, ele tem que consumir. Ou seja, é o preço do alimento, é o combustível, né? E o combustível realmente ele impacta diretamente em quase todos os outros produtos. Mas também é o preço do gás de cozinha, onde o seu Paulo Guedes prometeu que ia ser menos de R$ 40, e ele já ultrapassa os R$ 100. E isso realmente, para quem ganha um salário mínimo ou vive de auxílio, isso faz toda a diferença, sabe? É o preço, inclusive, da energia elétrica, que está muito caro. Então, hoje você veja que o brasileiro de classe média, ele tem perdido o seu poder de consumo, né? O cidadão, aquele que ganha ali até 2 salários mínimos, que é a maioria da população, esse cidadão realmente ele está endividado, está sufocado totalmente, né? Hoje ele não consegue mais fazer coisas que ele fazia até pouco tempo atrás. Então, acho que a população ela realmente vem caindo um patamar no seu nível econômico e social, e isso realmente é muito ruim. Isso aí eu creio que tudo isso que eu apontei aqui, isso gera um desgaste, porque nós sabemos que ainda tem resquícios de uma pandemia, né? Nós sabemos que vários outros países também houve uma recessão, mas eu acho que quem está à frente, né, o chefe do poder executivo, o presidente da República, ele tem que ter responsabilidade. Não dá para cada crítica que receber, né, ficar jogando, ficar botando. Eu acho que ele tem que chamar a responsabilidade para si, né, e apontar, procurar soluções e saídas para tudo que está acontecendo. E, infelizmente, nós não estamos vendo isso, né? Portanto, eu Maurício, creio, vivendo um cenário muito difícil. eu queria até que você complementasse essa sua análise de governo e fosse para cá, para o Rio Grande do Norte. A sua percepção, qual é a sua percepção, na verdade, a percepção da população que chega até você para falar do governo da professora Fátima Bezerra e também do professor Álvaro Dias, se você tem recebido esses feedbacks da população? Em relação ao governo Fátima Bezerra, né, nós tivemos aí anteriormente um governo que saiu muito mal avaliado, né? E aí a gente pega, por exemplo, disse que o governador da segurança não foi, nós tivemos recorde no número de homicídios, né? Saiu devendo aí mais de R$ 1 bilhão de folha de pagamento. Então nós saímos aí de um governo que realmente deixou e sacou mais de 1 bilhão do fundo previdenciário, né? Rapou o fundo da previdência dos nossos servidores. E aí nós temos hoje um governo que não tem grandes realizações, que é o governo Fátima, mas é um governo que está procurando arrumar a casa, né? Então aí já pagou aí mais de 80% desses salários atrasados, ainda falta uma parte, mas está pagando, não mexeu no fundo previdenciário. É, nós tem alguns fatores, saúde, segurança, realmente que já não vinha bem, continua não estando bem, né? Como eu disse a você, não tem grandes realizações, mas creio eu que é um governo que está tentando arrumar a casa e vem, pelo menos, equilibrando mais o Rio Grande do Norte. E hoje nós não temos aí, que eu vejo também, já falando na sucessão, nós não temos um nome ainda que está emplacando, né, para enfrentá-la. Isso ela está tendo aí também um pouco de sorte, né? Até agora você vê que os nomes que são colocados são nomes que realmente o eleitor potiguar ele não vem caindo na graça, nem o potiguar acha que são nomes que venham a mudar, né, o cenário da política atual. Então, faltando aí menos de um ano, né, nós já estamos avaliando um cenário realmente que Fátima parte na dianteira, mas que a política, como eu falo, é muito dinâmica, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas hoje eu vejo um favoritismo, mas nem sempre esse favoritismo leva, né? E em relação aqui ao prefeito Álvaro Dias, que foi reeleito, né? E eu creio que ele ainda era um prefeito bem desconhecido, mesmo sendo prefeito, né? Porque ele não foi eleito, ele foi eleito vice-prefeito e aí assumiu. E com essa pandemia aí,
essa pandemia ajudou muito o prefeito Carlos Eduardo. Por quê? O prefeito Carlos Eduardo, não, o prefeito Álvaro Álvaro Dias. Dias. Ajudou muito o prefeito Álvaro Dias. Por quê? Porque Álvaro Dias, ele realmente surfou na mídia, veio muito dinheiro de fora, federal, né? E, no meu entender, ele até, de certa forma, enganou bem a população, porque ele pegava, por exemplo, lá em Felipe Camarão, ele pegava uma maternidade, que inclusive ele fez uma reforma e nunca entregou, já está mais de um ano atrasada, e aí ele falava que lá era um hospital de campanha. Ele falou que fez vários hospitais de campanha na nossa cidade, quando a gente sabe que ele fazia um arrumadinho ali e dizia que era um hospital de campanha. Então, assim, ele na minha visão, não é um grande prefeito, mas ele é um político experiente. Ele realmente sabe usar as armas, sabe jogar muito bem, é estrategista, né? E apesar de o governo dele, para mim, é um governo que cumpre bem com os serviços básicos da população, não tem nada demais. Inclusive, quando nós estávamos na Câmara, nós apontamos aí vários escândalos da prefeitura dele, que infelizmente não foi para frente, mas ele, para mim, é o mais do mesmo, mas ele realmente tem que tirar o chapéu, que ele soube jogar muito bem, né? Maurício, E por isso, Sueli, para terminar, soube jogar exatamente. muito bem e por isso ele foi reeleito. É a minha última pergunta, já avançamos, estouramos o horário, inclusive. Eu não posso deixar aqui essa conversa sem saber de seus planos. Para o próximo ano teremos uma eleição. Eu quero saber se você tem aí interesse de se colocar à disposição do partido para disputar algum cargo, ou se você tem interesse mesmo em renovar a Câmara Municipal aqui em 2024. Essa é a minha última pergunta. Sueli, sendo bem objetivo agora, eu não sou candidato a nada próximo ano, né? Estou tocando uns projetos paralelos, mas sou apaixonado por política, meu dia a dia é política. Próximo ano eu vou apoiar alguns amigos para deputado, para o governo, Senado, etc. Né? Vou participar ativamente da política, mas eu não sou candidato, pretendo ser em 2024. Muito bem, vou deixar aqui aberto para as suas considerações finais, Maurício, porque já estamos encerrando o programa de hoje. Não, Sueli, minhas considerações realmente é que a gente possa mudar um pouco esse cenário do Brasil, que está muito turbulento, muita crise econômica, política, né? Muitas desavenças, que a gente possa tentar construir uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais igualitária. Esse é o meu recado. Muito obrigada por sua participação, Maurício Gurgel, que foi vereador da cidade de Natal. Aqui, a sua participação no Tempo de Cidadania. Você gostou dessa entrevista? Vai lá no Tempo de Cidadania, no nosso canal no YouTube, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tempo de Cidadania fica por aqui, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Maurício.